Olá, pessoal. Eu sou o Tomé, sou bailarino e bolsista da Companhia de Dança UFSC e hoje vou apresentar para vocês o meu estudo, intitulado Programa Ecoperformativo como Motor para a Criação em Dança. O objetivo dessa aula é propor um método experimental para a criação em dança que seja pautado na técnica clausiana, a partir do diálogo entre os estudos em ecoperformance de Miola, a ideia de programa performativo proposta por Fabião e comentada por Alice, bem como a investigação, improvisação e protagonismo do corpo na criação em dança, de Miller. Ecoperformar seria performar em interação e relação com a natureza. A ecoperformance entende a natureza não como cenário ou recurso, mas como mestre e coautora. Então, a ecoperformance diz respeito ao compartilhamento de processos com os ecossistemas, abraçando corpos mais que humanos. Mas o que seria isso? A partir de David Abram, a gente tem a ideia de um mundo mais que humano. Esse pensamento desloca a centralidade proposta pelo antropocentrismo, promovendo uma relação não hierárquica entre corpos humanos e corpos mais que humanos, ou seja, promovendo uma relação simbiótica. Ecoperformar, então, é estar em ação performativa com a natureza, de modo que a criação se dá a partir da presença e da relação entre os corpos, sejam eles humanos ou não. Por sua vez, o programa performativo é um procedimento composicional que possibilita, norteia e move a experimentação. Ele é o enunciado da performance. Segundo Fabião, é o conjunto de ações a serem realizadas pelo performer, escritas previamente de forma clara, com verbos no infinitivo e sem o uso de adjetivos. Já para Alice, é o conjunto de ações necessárias para se realizar uma ação performativa. Ele seria uma indicação e não uma imposição. Desse modo, os programas performativos seriam passíveis de adaptação, de transformação e criação, isto é, estão abertos à improvisação. Um dos princípios da TKV é a pesquisa com a improvisação a partir da escuta do corpo. Essa pesquisa gera impulsos para a criação. Porém, é importante frisarmos que nessa técnica não existe uma dicotomia entre técnica e criação. Ou seja, o momento de estudo técnico da dança, bem como o momento de criação em dança, ocorrem em sincronia. Para isso, é importante destacar que a presença ela é um elemento basilar para a improvisação em dança. Na TKV, a gente pensa a presença a partir dos estados de atenção, que são três: ao eu, ao indivíduo, né? Ao espaço e ao outro. Para tanto, a pesquisa na TKV ela é guiada a partir de tópicos de trabalho ou tópicos corporais. E aqui eu trago um questionamento. Existe um tema? Em que sentido? Na TKV, a gente não costuma pensar um tema inicial para guiar o nosso processo criativo. Na verdade, ele é guiado a partir do próprio estudo do tópico corporal. Ou seja, na pesquisa do tópico corporal, a gente pode ou não chegar num tema, numa camada dramatúrgica, né? Que daí pode ser ou não com matemática. Por isso que a gente vai dizer que o corpo é protagonista da criação. Ou seja, é a partir da pesquisa de movimento, guiada pelos tópicos de trabalho ou tópicos corporais, em que a gente cria a nossa dança, a nossa coreografia, o nosso mapa coreográfico. O tema, como eu disse, ele pode vir ou não como uma camada a mais. Agora eu apresento para vocês o programa ecoperformativo que eu elaborei, que é o seguinte: encontrar uma árvore e se permitir ser acolhido por ela. Percebam que ele é bem direto, então eu trago alguns questionamentos aqui. Como e onde encontrar? Não está explícito no programa, né? Então fica aberto. Assim como, qual espécie de árvore? Fica a critério do performer. Como se sentir acolhido? Né? Isso vai acontecer na hora em que a performance ocorre. Precisa de figurino? Qual a duração dessa ação? Todos estes questionamentos serão respondidos no ato da performance, né? Para vocês terem noção,
de como esse programa ecoperformativo ele é uma indicação que está aberta à improvisação, a gente tem aqui essa placa de que eu só fui percebê-la ao final da minha performance. É uma placa que indica que o local em que eu ecoperformei é uma área de recuperação de área degradada, né? É um projeto de recuperação de área degradada. Então, eu estava propondo uma ecoperformance em que eu seria acolhido por uma árvore que está presente numa área que a recém está sendo acolhida pelos seres humanos. Então, é uma outra camada que surge a partir da própria performance e que não estava descrita no programa ecoperformativo. Apresento aqui para vocês também alguns registros imagéticos da minha ação performativa, que são edições e colagens que eu fiz com alguns registros no momento. Então percebam que eu estou de encontro com essa árvore, né, que é o garapuvu, e com todo o ambiente ali presente. Aqui temos algumas reflexões sobre essa ação performativa, né, coisas que aconteceram durante esse processo. Logo de início eu tenho um desconforto, que eu não sei exatamente se era relacionado à minha ansiedade, né, uma preocupação com o resultado e não com o processo. Porém, com o passar do tempo, eu percebo uma segurança. Eu me sinto confortável estar ali em meio à natureza, em contato com essa árvore que é o garapuvu e com as outras espécies ali presentes. Eu também tenho uma surpresa, né? A cada novo olhar, a cada nova atenção, eu tenho um novo sorriso, porque eu percebo as espécies também se relacionando entre si. Nesse momento, eu começo a perceber cheiros, tatos, presenças, e isso me gera tanto um conforto como um descanso, né? E me dá vontade de ficar, de só estar ali naquele momento. Como eu disse, nessa ecoperformance ocorre um encontro de espécies. E aqui a gente tem a espécie humana, o garapuvu, que seria essa árvore, bromélias, formigas, diversos líquenes, que são o encontro de fungos mais algas ou cianobactérias, guaimbés, ou semelhante, eu não tenho certeza, e diversas outras. Eu compartilho também o desejo de repetir essa eco performance sem o fim de registrá-la para um trabalho, né? E trago a principal reflexão, o principal questionamento dessa aula, que é a seguinte, né? É possível transformar essas reflexões, né? Essas percepções, essas sensações oriundas dessa eco performance em dança? É possível montar uma partitura de movimento, uma coreografia ou mesmo um mapa coreográfico com essas sensações a partir dessa ação performativa? É essa a proposta dessa aula, né? Aqui estão algumas das referências utilizadas nessa pesquisa e agradeço muitíssimo a atenção de todos vocês e até breve.